Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje, como prometido, a gente vai falar um pouquinho da criação. Que tema poderoso! Hoje a gente vai mergulhar em águas mais profundas, vamos ver as revelações de Deus para conosco. Queria que você ficasse até o final do vídeo, eu acredito que você vai sair outra pessoa depois de assistir. Vamos lá! E para começar, vamos ler duas referências bíblicas para a gente entrar nesse assunto que é tão importante, que é a criação de todas as coisas, a criação da casa comum de todos nós. Lá em Isaías capítulo 46, no verso 9, fala assim: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Amém? Vamos para outro texto, lá em Romanos capítulo 1, no verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então nós vemos, comparando um texto com o outro, que desde o princípio do mundo, por meio das coisas que foram criadas, Deus ele anuncia o fim. Deus ele anuncia a sua divindade, o seu poder. É facilmente compreendido se analisarmos os dias da criação, todas as obras das suas mãos e da sua palavra. Poderoso. E eu queria entrar nesse assunto com vocês. A partir de Gênesis, que é onde começa todas as coisas. É o princípio do mundo. Vamos mergulhar mais um pouquinho. Então vemos, irmãos, nesse gráfico, nessa linha do tempo, os 7 dias da criação. 6 dias Deus trabalhou, e no 7º ele descansou. Vemos que cada dia representa um milênio. Aí você me pergunta, por que Deus ele trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou? Sabe? Há uma revelação tremenda aqui, que ele quis passar, como lemos em profeta Isaías e como lemos também em Romanos, através do apóstolo Paulo, que ele quis nos revelar as coisas que sucederiam desde o princípio da criação. Sabemos que um dia para o Senhor é como 1000 anos. A gente pode ver isso no Salmos 90, do 3 ao 4. Podemos ver também em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. O que quer dizer isso? Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Né? Aqui se trata de um contexto profético, de profecia. Não que Deus tenha feito o mundo em 7.000 anos, ou 7 eras. E claro que existem estudos já comprovando que a idade da Terra ela é muito jovem comparado ao que nos dizem de ter milhares e milhares de anos. Sabemos que não é assim. Vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, de como já foi comprovado por vários experimentos que a Terra tem quase 6.000 anos, batendo exatamente com a questão bíblica, o texto bíblico. Se pegarmos de Adão até os nossos dias, vemos pela cronologia dos anos que passaram, exatamente com a idade que os cientistas chegaram, que fizeram estudos com análise de minerais, de rochas, de gelo. E isso é importante para termos a consciência e a convicção de que a palavra de Deus ela está com a verdade. Há falsas e vãs teorias, a teoria da evolução, a teoria do Big Bang,
que tudo se originou de uma explosão. Eu nunca vi uma explosão originar a vida. Essas teorias não batem com as escrituras. Essas pessoas que propagaram essas coisas, você vê como Galileu Galilei, Nicolaus Copérnico, Newton, Isaac Newton, todos eles faziam parte de sociedade secreta, os Rosa Cruz. E até mesmo a questão do Charles Darwin. Ele baseava seus experimentos, os seus estudos, em coisas ocultistas. Daí você tira a quem essas pessoas adoravam. Ou seja, existe uma intenção de tentar tirar a existência de um Criador. Vou deixar com vocês um trechinho da entrevista de Roger Morneau. Gives us a first-hand account of his harrowing brush with the powers of darkness and ultimately his divine rescue. Another one was entitled The Super Deception of a Glorious New Age, which actually applies to the New Age today. And this was 1946 that we're talking. And then the other one was Satan's Great General Council of the 1700s. And I must say the things that I heard there was an eye-opener. What were those 3 points again, Roger? The 3 things were, number 1, that they did not want Satan did not want the human family to think that he or his angels existed. Right. The second point that you made had to do with taking control of people's minds. That's right. The third point was what? Was to destroy the Bible without burning it. Okay. See? And what was his strategy on that? On that, it was very interesting. Because after the Great General Council, it was decided that Satan would tutor Charles Darwin personally in setting up the principles of his theories of evolution. He was tutored by Lucifer himself, fallen Lucifer. And at that time, it was understood, Satan and his spirit counselors understood that if a person was led to believe in the theory of evolution, it would, in his life, destroy completely the creation week of the Bible, the fall of man, and plan of redemption. It would do away with it. In one fell swoop. Yeah. Now, he made a unique statement. He said that according to the spirits, anyone that teaches a theory of evolution is considered to be a minister of a great religious system. See, they call it the religious system, the theory of evolution, because it is a system of schooling people and getting them to disqualify themselves and being members of Christ's kingdom. And he said that every teacher of that theory is recognized by the spirits as a person of great value and receives a very special unction from Satan himself, giving great power to induce spiritual blindness. Meus amigos, o reino espiritual ele não brinca. Você vê o empenho de Satanás em querer ocultar toda a obra redentora do nosso Criador e a obra de Cristo. Então, o estudo dos dias da criação ele é importantíssimo para mim e para você, para entendermos o que Deus tem preparado e preparou durante todos os milênios, que Ele fez a criação, cada coisa com o seu propósito em seu tempo determinado. Então vamos para o primeiro dia. Gênesis, capítulo 1. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa
e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. Poderoso! Então vemos que há a criação da luz e a separação da luz e das trevas. Então o que isso tem a ver, o primeiro dia, com o primeiro milênio? O que aconteceu? No primeiro milênio, a Terra passa a se dividir em duas classes. Podemos ver isso em Gênesis capítulo 3, do verso 15. Fala assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então vemos aqui que Cristo é a descendência da mulher e a igreja também. São filhos da luz. E os filhos da serpente andam em trevas. Se vemos a genealogia de Adão até Noé, nós vemos dois grupos, onde um é a linhagem da serpente, a linhagem das trevas, e outro é a linhagem da luz. Caim matou Abel. Toda a descendência de Caim veio a ser trevas. Já a linhagem de Abel, ela foi posta sobre Sete, porque vemos que foi na linhagem de Sete que o nome de Deus voltou a ser invocado. Vemos Enoque, vemos Lameque, vemos Noé. Então, vejamos que há uma divisão de uma linhagem das trevas e uma linhagem da luz. Aí encerramos o primeiro dia, o primeiro milênio. Agora nós vamos para o segundo dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão, e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. Então vemos que houve separação das águas de cima do firmamento e as águas de baixo do firmamento. Se você não sabe o que é o firmamento, lá no livro de Jó especifica muito bem. É como se fosse um espelho fundido, uma placa de metal intransponível. A palavra hebraica original, raquiá, significa domo, abóboda, redoma, que está sobre as nossas cabeças, onde só Deus pode fazer com que as comportas se abram ou que os céus se desenrolem. Então, nós vemos aqui a separação de águas e águas. E o que aconteceu no segundo milênio, fazendo comparação com o segundo dia? Nós vemos que houve o dilúvio. Em Gênesis 8, 2, trata disso. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Então nós vemos que no dilúvio as comportas dos céus se romperam e as águas do grande abismo também subiram. E ao final Deus ele fecha as comportas do céu e também fecha as fontes do abismo. Se você tem interesse em saber como foi essas coisas que aconteceram, eu vou deixar o link do vídeo do dilúvio, o experimento, na descrição do vídeo. Então notamos que há divisão de águas. Sempre que fala águas ou mares nas escrituras, principalmente em Apocalipse, se trata de povos. E quando houve o dilúvio, houve a divisão dos povos através dos filhos de Noé. Nós vemos nessa imagem a questão da origem dos povos através de Sem, Cã e Jafé. Podemos ver que Sem gerou hebreus, caldeus, assírios, elamitas, os sírios, Cã, os cananeus, os egípcios, filisteus, hititas, amorreus. Assim também como Jafé teve nações que saíram dele.
os gregos, os trácios, os citas, frígios e médios. Então vemos que no segundo dia houve separação de águas e águas. No segundo milênio, depois do dilúvio, houve divisão de nações e deu origem a todas as nações que hoje nós conhecemos em toda a terra. Agora nós vamos para o terceiro dia da criação.